Irmãs e irmãos, parceiras e parceiros, é sempre uma alegria me reencontrar com vocês e hoje, muito especialmente, na presença do Jamil Chad, ele que é uma das nossas grandes referências no jornalismo, e as suas ideias, opiniões e análises sobre o terror que se instalou sobre a faixa de Gaza são muito relevantes, especialmente para nós que assistimos ao longo da história da humanidade o terror imposto pelo racismo. Jamil, muito embora os povos do Sul tenham entendido que existe uma consanguinidade abominável de todos os sistemas de opressão e exploração que, sucessivamente, ao longo dos séculos, o Ocidente nos impôs, os ataques à faixa de Gaza e a morte em massa de palestinos parecem ser recebidos com uma espécie de silêncio sorridente, como sempre foi, ou como sempre foram recebidos os genocídios desde o século XV até os dias atuais. O que nós estamos assistindo não é mais uma das grandes expressões do racismo, a última fronteira do ódio, e por isso o Ocidente se cala ou finge não ver o que de fato está acontecendo? Gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. E deixo aqui um forte abraço e o nosso respeito pelo trabalho sério que você desenvolve no jornalismo e nos trazendo sempre suas opiniões e as suas análises de grande profundidade. Obrigado. Professor, muito obrigado pela pergunta, muito relevante. E sim, mas eu vou contar só uma questão que também é fundamental, Juca, que é o seguinte: antes de qualquer tipo de ataque de Israel em Gaza, antes de qualquer invasão a um hospital, o que aconteceu imediatamente depois do dia 7 de outubro, que foi o ataque do Hamas, um ataque que precisa ser condenado com todas as palavras. Eu vi vídeos absolutamente são estarrecedores. Então, temos que condenar, certamente. Mas o que aconteceu depois do dia 7 foi imediatamente, Juca, uma tentativa do lado de Israel de desumanizar os palestinos. O que era, evidentemente, o prelúdio de que algo dramático iria acontecer do outro lado. Porque quando você desumaniza, você, obviamente, abre a porta para uma legitimização de um ataque que vai matar civis e inocentes. Porque aí não são mais só inocentes, não são mais só civis, são daquele lado, né? São aqueles outros que nos ameaçam, todos eles. O que o professor colocou é absolutamente correto. Isso tem um componente de racismo profundo nessa reação. Ela não é apenas uma reação militarmente, estrategicamente pensada. Ela tem um componente profundo. Juca, eu conversei essa semana com as famílias dos reféns israelenses. E é uma conversa muito dolorida, né? Porque nenhum de nós gostaríamos de ter alguém da nossa família sequestrado por um grupo terrorista, né? Não há nenhuma dúvida sobre isso. Não há nenhum tipo de hesitação. E as histórias são dramáticas, de fato são dramáticas. Mas aí tem um elemento que eu senti em alguns deles, não todos, em alguns deles, que era, bom, nós somos diferentes, né? Não só do Hamas, nós somos diferentes daquele outro povo que está do outro lado. E aí eu fico imaginando, será que aquela pessoa de fato pensava aquilo, ou ela foi já contaminada por uma propaganda de guerra que inclui desumanizar o outro lado, né? Justamente para justificar o massacre, justamente para doer menos, né, Juca? Porque dói menos quando não são humanos, né? Exatamente. Já houve um ministro de Israel que foi muito claro em relação a isso. Disse que do outro lado há animais. Foi o termo que ele usou. Contra animais, você se permite fazer qualquer coisa.